vez mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês gostam de curiosidades sobre aquilo que nós estamos estudando? Vocês gostam ou não? Porque se vocês gostam, a gente tem. Se não gosta, a gente não fala. Eu não entendi. Vocês gostam de curiosidades sobre aquilo que a gente está estudando? Curiosidades? Que nós estamos estudando. Sim. Por exemplo, sobre Mateus capítulo 18. Aonde aconteceu? Mateus capítulo 18 foi escrito, esses episódios que aconteceram aqui, hoje, se fosse hoje, na Turquia. E essa história do capítulo 18 foi escrita na Turquia. E Mateus escreveu, ele tinha por volta de 80 anos. Isso está interessante. Quando ele andou com Jesus, ele era bem jovem, foi escrever esse tempo todo e depois. Ele andou com Jesus, ele tinha por volta de 15 anos. E isso aqui foi escrito 60 anos depois, 65. Mas por que esse tempo todo? Porque eles foram fazer um apanhado. Recordar, como é que eu recordo o que aconteceu? Juntando aquelas pessoas que viveram comigo aquela situação. Então, como foi que os discípulos escreveram os evangelhos? Eles se juntaram para dialogar, para conversar. E mas você lembra daquela cura de Jesus? Lembra, você lembra que depois que ele saiu de Jericó, ele encontrou uma mulher na saída da cidade? Eles trocaram lembranças. E nessa troca nasceu a escritura do livro de Mateus, como também a escritura do livro de Marcos. Lucas escreveu do que ouviu, ele ouviu o relato, escreveu. E João, Mateus e Mateus escreveram também daquilo que viveram. Entendeu? A demora também se dá, porque escrever na época não era essa facilidade que a gente tem hoje. Não tinha. Você pensa que tinha papel assim? Não. Eles escreviam ou em pedras, eles escreviam ou em pergaminho. Sabe que sabe o que é pergaminho? Eu não sei. Explica aí o que é pergaminho. Pergaminho era um tipo de papel que eles faziam do junco. O que era? O junco Era um tipo de bambu. Parecido com bambu. Não sei o que a gente faz no bambu. O bambu é tipo essas varas de tagola. Ah, sim. Esse eu sei, Eu conheço até aquele de lagoa. É exatamente. Era. Eles escreviam. Com couro. Couro de animal. Eles também faziam de couro de animal. Aí melavam um pedaço de madeira que tinha Uma ponta fininha. uma ponta fininha e umas. Tinta. Mas era tipo uma. Vocês já viram carimbo? Carimbo não é uma esponjinha? Não, mas ele não era esponja não, era tinta mesmo. Eu sei, líquida. mas eu quero dar um exemplo. Eles melavam a ponta da madeira fininha na tinta e iam escrevendo. Melado e escrevendo. Melado e escrevendo. Hoje é isso. Hoje a gente tem caneta, né? Que uma caneta Bic escreve até 5.000 palavras. 5.000 palavras. Eles eram na base da tinta. Agora você imagina, a tinta, a história diz que a tinta era bem pequenininha, uma quantidade bem pequenininha. Uma tinta não dava para escrever, por exemplo, 20 folhas, 10. Não dava. E era caro para escrever e caro para mandar escrever. Porque naquela época existiam profissionais que você pagava para ele escrever o que você queria. Aqui não. Foi Mateus mesmo que escreveu. Lucas mesmo que escreveu. Marcos mesmo que escreveu. Mas teve muitas cartas de Paulo que ele pagou para escrever o que ele estava dizendo. Por quê? Porque você sabe que Paulo era ruim da visão. Interessante, não? Eu tenho outra pergunta, professor. Oi, gente. A profissão de Lucas era médico, né? Ele era médico. E qual de Mateus? Ele era cobrador de impostos. Ele era servidor público. É tipo... Secretaria da Fazenda. Era. Não tem um pessoal que trabalha na Secretaria da Fazenda? Eu entendi. Vamos lá? Quem é mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram:
que é o mais importante para o reino do céu, Jesus chamou uma criança, colocou em frente deles e disse, eu afirmo, isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a uma criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança, estará recebendo a mim. Deixa eu entrar um detalhe aqui. Por que Jesus pegou uma criança? Aí muita gente vai dizer, é porque uma criança tem um coração bom, é porque uma criança não tem maldade, é porque não foi exatamente por isso. Por que Jesus pegou uma criança? Na cultura do povo judeu, machista, mulher era para reproduzir e criança era número. Criança não tinha importância nenhuma. Criança era como se criasse um animalzinho. Entendeu? A partir dos 13 anos tinha importância, porque já ia trabalhar. A partir dos 13 anos já era um adulto, na visão dos judeus. A partir dos 13 anos já podia casar, ser pai de família. Mas até os 13, importância nenhuma. E mulher era um ser reprodutivo, que a cultura era tão enranhada como machista, que quando se um homem não tivesse pelo menos um filho por ano, ele não merecia respeito. Coitada da mulher. Então criança era um número. Vocês estão entendendo? Ou tem dúvida? Criança era só um número. Quantos filhos você tem? Rapaz, parece que esse ano vai para 15. Não sei quanto é meu, não. Enquanto aquela mulher lá me aguentar, vou fazer mais filho, não. Era desse jeito. E quando Jesus pega uma criança, é para mostrar para eles que Jesus não via criança como eles viam. Vocês entenderam? Conjugado a isso, a questão de se tornar como uma criança. Se alguém chega com uma criança e dá um tapa nela e 10 minutos depois oferece um confeito, ela aceita o confeito como se nunca tivesse recebido o tapa. A gente não é assim. Infelizmente. Mas Jesus pegou a criança exatamente com esse raciocínio. Para valorizar, mostrar para eles o valor que a criança tem na visão de Jesus e mostrar a postura que nós devemos ter como criança. Está difícil ou está fácil? Mais ou menos. Esse versículo 5 aqui que diz: e aquele que por ser meu seguidor receber esta criança como esta estará recebendo a mim. Não entendi direito. Exatamente. Jesus disse, se alguém ver uma criança dessa e receber com alegria, tratar ela bem, valorizar ela, é a mesma coisa que ele está fazendo para Deus. A mesma coisa que está fazendo para mim ou comigo. Foi com esse raciocínio que Jesus falou essa frase da Senhora. Leia. O 6. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém tiver culpa de um deles, me abandonar. Se alguém tiver culpa de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você tropece, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Ok. Aí vocês com certeza têm trocentas perguntas. Vamos lá.
Começa do 6 agora. Vamos pausar. Quanto a estes pequeninos que creem em mim. Jesus não estava se referindo às crianças aí. Já mudou de figura. Jesus estava se referindo aos pequeninos que creem nele. Quem é os pequeninos que creem em Jesus hoje? Nós. Eu, minha mãe 3, irmão Cícero, irmão Ria, esses são os pequeninos que Jesus se referiu nesse texto. Então, entendendo que nós somos os pequeninos de Jesus, aí o que acontece? Se alguém tiver culpa de um deles me abandonar, Se por acaso alguém fizer um de nós afastar-se do Evangelho, rapaz, a fulano me magoou. Disse coisa que eu fiquei triste demais e vou deixar de ir para a igreja. O que acontece? seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se por acaso eu ou qualquer um de nós fizer com que qualquer pessoa se afaste do Evangelho, se afaste de Cristo, se afaste da igreja, aí Jesus diz que para essa pessoa que fez alguém se afastar, seria melhor que essa pessoa pegasse uma pedra, amarrasse no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Essa pessoa ia ficar viva? Em outras palavras, ele estava dizendo: coitado de quem fizer alguém dos meus pequenininhos se afastar da minha presença, da minha casa, se afastar de mim. Essa pessoa que fizer alguém se afastar da minha presença, é melhor que ela se mate do que ela esperar que eu ajude. Mas tem gente que faz até assim, sem intenção, né? Sim, mas é que eu estou falando com intenção. Sabe, irmão, eu não gostei daquela igreja. Meu tio está lá. Eu vou inventar um bocado de mentira para meu tio se afastar da igreja. Sabe, meu tio? O pastor disse que o senhor não tem caráter, que o senhor é sem vergonha, que o senhor estava safado. Foi mesmo? Foi, eu tenho testemunho. Sabe de uma? Eu não quis lá mais não. O pastor falou isso? Foi. Quem fez esse tio se afastar, diante de Deus, vai pagar um preço absurdo. Estão entendendo ou está difícil? Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Ai do mundo. Que mundo é esse? O mundo humano. O mundo sociedade. Às vezes, por coisas que você vê no seu dia a dia, no mundo aí fora, você não olha assim e diz: rapaz, hoje o irmão dava lá em Rodolfo, porque ele não consegue entender como é que Deus perdoa, por exemplo, um inquisidador. Mas voltando ao assunto aqui. E Jesus estava dizendo que o mundo também provoca situações que afastam as pessoas da presença dele. O mundo aí fora provoca situações que às vezes afastam as pessoas da presença de Deus. Mas ai, esse ai aí é muito pesado. Ai de quem fizer alguém se afastar da presença de Deus. Por isso que Paulo manda que nós, como cristãos, tenhamos bom testemunho. Porque eu jamais, você jamais pode, por causa de um mau exemplo que nós demos, afastar alguém da presença de Deus. Aí, por isso que Jesus disse: se você causar uma situação que afasta alguém da minha casa, da minha presença, é melhor você pegar uma pedra amarrada no pescoço e jogar no fundo do mar. Porque a conta vem. Aí o 8 diz: se uma das suas mãos e um dos seus pés faz com que você tropece, corte e jogue fora. Pois é melhor que você entre na vida eterna sem uma das mãos ou dos pés, do que com as duas mãos ou com dois pés entrar no fogo eterno. Se jogar no fogo eterno.
Isso aqui, claro, você sabe que isso aqui não é literal. Jesus não estava aconselhando alguém a arrancar a mão, arrancar o pé. Jesus estava dizendo o seguinte, usando uma linguagem figurada. Se algo em você está te fazendo pecar, está te fazendo afastar-se da presença de Deus, está te fazendo cair em pecado, é melhor que você radicalize. Arranque. Mas não é o arrancar aqui. Vou dar um exemplo básico. Conheci um irmão que se converteu, mas era extremamente viciado em álcool. Ele era daquele que se não bebesse ele ficava tremendo. Ele tinha que tomar um gole para deixar de tremer. Ele se converteu. E para ir para a igreja, ele tinha que passar pela rua do bar. E eu dei um conselho a ele, não, vá pela rua de trás, mas não passe pela rua do bar, porque corre o risco de um momento ou outro o senhor ser tentado a entrar no bar e beber. E ele sabia disso. Por um tempo ele ficou andando para a igreja na rua de trás. Mas 6 meses depois disso ele caiu e voltou a beber, tomou uns 2 goles. Quando ele viu que não vencia o vício, o que ele fez? Botou placa de venda na casa, vendeu, foi morar em outro lugar, onde de um lado era a igreja, do outro era um supermercado, do outro era um comércio, ele ficava no meio. Bem longe do bar. O que foi que esse irmão fez? Radicalizou. E nessas palavras de Jesus, ele arrancou a vontade de beber pela raiz. Eu caí uma vez, mas não vou cair mais. A ponto de vender a casa e morar no outro lado. Quando Jesus diz arranque, não é levando pelo lado literal, mas é para você imaginar a gravidade. Se algo está te fazendo pecar, dê um jeito de radicalizar, deixar de fazer aquilo. Aí Jesus não tem uma arrancar. Mas ele não está falando que era para eu arrancar meu braço. É uma linguagem figurada. Entendeu? Sim. Ô João e Vitória, vocês querem um desenho para pintar? Quer? Quer que eu coloque a mesinha aqui para vocês pintarem? Hein, João? Ou massinha? Quer desenho ou massinha? Desenho. Dois que desenho. Vamos lá. Está difícil ou está fácil? Mais ou menos. É velho perdido, né? É um nome. Se um dos seus olhos faz, é a mesma coisa. Se um dos seus olhos faz com que você pegue, arranque, jogue fora, pois é melhor entrar na vida eterna com o olho do que com os 2. E se passa do inferno. Meus irmãos, eu lembrei agora do exemplo meu. A minha perna aqui, ela pegou a bactéria e apodreceu. Em 4 dias ela apodreceu por dentro. Se eu continuasse com a perna, a podridão da perna ia passar por corpo. Então, foi optado para arrancar, porque era melhor eu ficar vivo sem uma perna do que com as 2 pernas morto. Entendeu o raciocínio de Jesus? Entenderam agora? Deu para entender? Deu para entender, José Fernando? Se eu continuasse com as 2 pernas, eu ia morrer, porque a bactéria que estava na perna ia passar para o corpo. Foi decidido arrancar a perna, porque era melhor eu ficar com uma perna só, mais vivo, do que com as 2 pernas morto. Entendeu? O que a gente estava dizendo? É melhor você chegar no céu com faltando um membro do corpo, do que com os 2 membros você, se um deles está te fazendo pecado. Entendeu? Ivana, lê aí o versículo 10. Cuidado, não despreze nenhum deste pequeno. Eu
não serve. Esse vai ser grave de fogo. Olha o que o texto está dizendo. Nós somos pequenininhos de Jesus, né? Não é, Eduardo? Nós não somos pequenininhos de Jesus? Olha o que o texto diz. Repete aí, para ficar bem decorado na cabeça desse povo. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Tenha cuidado com ele, olha, não toque nele não, eles são meus. Eu afirmo a vocês que os anjos, à disposição deles, à disposição deles, que estão sempre na presença do meu Pai, eles são que está no céu. Tem anjos para proteger a gente, à disposição da gente, na presença de Deus agora. Que a qualquer momento que a gente precisar, e a gente clamar, e Deus diz, vá, aí. Foi isso que a gente disse. Não toque nele não. Porque eu tomo conta deles, desses pequenininhos aqui, de 7 casas. Eu tomo conta. E se tocarem neles, tem anjo na presença do meu Pai. Que a qualquer momento que precisar, ele só dá uma ordem e ele vem socorrer os pequenos. Entendeu? Tá difícil. A José não entendeu direito, não. Pode falar. A gente hoje estava falando de um exemplo que o irmão hoje estava bravo, dizendo que tudo que não presta a gente coloca na mão de Deus, né? O irmão, hoje nós estudo lá em Rosa, né? E nós temos um exemplo que se encaixa bem aqui. Lá em Rosa tem um pessoal que bebia, aliás, tem ainda, mas tinha um senhor que era o cabeça. Ele bebia muito, tinha um som muito alto e estava espalhando lá que ia acabar com a igreja. Aí os irmãos ficaram tudo com medo, aquela coisa toda. A senhora vem fazer culto hoje? Eu digo, vamos sim. Não vai mudar nada, a gente não vai fazer culto. Deixa nas mãos, a gente coloca nas mãos do Senhor. Aí esse irmão diz assim, tudo que não presta, coloca na mão de Deus, tudo que não presta. Aí eu digo, irmão, é porque Deus sabe como lidar com eles. Então, o que aconteceu? Acho que uns 2 dias depois, que ele disse que ia acabar com a igreja, mataram ele. Com um tiro na boca. Estouraram a cabeça dele. Ou seja... O som que ele disse que ia consertar, até hoje está na casa do técnico. Ou seja, quando a gente clama ao Senhor por justiça, não é vingança, é justiça, Deus age. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa está incomodando um filho de Deus, que aquele filho de Deus ora ao Pai, ele só tem 3 opções, essa pessoa. Ou ela se converte, ou ela se muda, ou ela morre. Não tem outra opção. Porque a palavra de Deus diz que mexer com os filhos dele é a mesma coisa que colocar o dedo no olho dele. Então, assim, há anjos, né, Ô, irmãos, à nossa disposição. e isso é muito forte. Cada vez que eu leio o texto assim, eu me lembro. Eu estava numa igreja um tempo e tinha umas pessoas lá que não gostavam de hipótese nenhuma. Por quê? Porque a igreja era aquele estilo bem calmo. Vocês já foram no estilo bem calmo? Uma igreja bem calma, sem vontade de dormir, assim. Pronto. Eu fui trabalhar lá. Só que eu sempre fui assim, acelerado. E no culto de domingo eles queriam tudo bem tranquilo. E eu, sempre que pegava o microfone, era acelerado, sempre. E eles detestavam isso. E 2 pessoas, uma chegou a ponto de dizer assim, passar o dedo aqui e dizer Não assim. deixar claro que quem detestava era esse grupo de pessoas, não era a igreja toda. Não, não era igreja não, estou falando de 2 pessoas. Uma passou o dedo aqui e disse, você ainda vai sair daqui. Eu ainda vou ver e fez isso lá. Passou o dedo aqui e disse para mim, você não vai fazer nada. A outra me perseguiu o tempo todo que eu estava lá. Você não vai fazer nada? Não. Eu vou dizer só como ela se chamou hoje. Uma dos 4 filhos que tem, os 4 desprezaram ela e jogaram ela num abrigo. E desde que colocaram ela lá, nunca mais foi visitar. Ela está louca por causa de uma depressão que deu. O outro está em Aracaju, cego dos 2 olhos, e glaucoma e diabetes. E eu estou aqui. Nunca reaja com as suas forças. Mas pastor, se ele estava na casa de Deus, que era a igreja, e por que o final deles foi esse?
Nem todo mundo. Porque eles estavam na casa de Deus, mas a casa de Deus não estava neles. Deus não estava nele. Nem todo mundo que anda na igreja, José, porque se diz crente, é verdadeiramente salvo. É convertido. É para ser, mas nem todos são. Entendeu? Mas é porque às vezes as pessoas vão para a igreja para se converter, mas às vezes não chega lá. Mas o esposo tem que lidar junto. Se você, entenda, se você vem para a igreja é um hospital. Se você dá entrada na igreja e você quiser ser curado, você vai seguir o guia que é passado para você seguir. Siga essa receita que você vai ter sucesso. Mas tem gente que está dentro do hospital e diz, não, É como a eu vou palavra fazer o que eu diz. quero, eu vou comer o que eu quero, eu vou... Não tem gente assim? É como a palavra dentro do livro, né? Que falou assim sobre que as pessoas que dizem assim, eu não quero ser um crente como você. Foi comigo. Eu falei que se as pessoas quiserem ser um crente, que elas olhem para você e digam, eu quero ser um crente como você. Sim, foi? Aí eu lembrei de uma pessoa que eu olhava para ela e dizia assim, olha, quando eu for crente, eu nunca vou querer ser um crente como você. Eu falava que eu não queria ser como aquela pessoa. Porque ela não era um exemplo de cristã. Eu achava que não. Então, tem pessoas... Eu ainda não acho. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas estão no processo de conversão. Tem pessoas que se convertem assim, tem pessoas que têm processo. E cabe a gente ter paciência e orientar. Mas voltando para o assunto, vocês entenderam? Nunca haja nas suas mãos. Deixe com Deus. Deixe com Deus. Deus vai fazer, vai resolver. E você vai ficar ali. Eu deixo porque eu acredito. Entendeu? Já aconteceu comigo. Isso a gente é provavelmente, esse rapaz, está com 4 meses que morreu. E com a boca que ele disse que ele tinha na igreja, o camarada tirou dentro da boca dele. Faz pouco tempo, né? Está 4 meses. Mesmo era o senhor, mano. Era. Ele tem uns 55 anos. Ah, isso aqui fosse esperar. Chama a polícia. Pra quê? Não precisa. Deixa eu ver. José Pedro, lê aí. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Maravilha. Esse não precisa nem explicar, né? Vai explicar. Mas você sabe quem é o filho do homem? Sei, Jesus. Jesus, muito bem. Eduardo, o próximo. Por que é que vocês acham que faz o mundo e tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar alguém perdido? Muito bem. Maquitéria, o 13. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Eu estava pensando nesse versículo, me veio aquela ideia, que eu não sei se é verdade, porque eu nunca fui mãe. Mas vocês que foram, dizem, uma teoria, que eu não sei se é verdade, mãe de 10 filhos, vamos falar bem sobre isso, mãe de 10 que vem fora. Mãe de 5. Dizem que a mãe ama muito mais aquele filho rebelde que dá trabalho a ela, dor de cabeça, do que aquele que nunca deu. Não sei se é verdade. Eu acho que a questão não é. A palavra não é amar. Eu acho que amar não é igual. Tá igual? Eu acho mais bastante. Amar, a gente dá mais igual. Mas quando aquele que dá mais trabalho, a gente tem mais cuidado nele, porque ele é uma pessoa que a gente tem que estar em cima daquela pessoa cuidando. E os que não, a gente deixa com ladinho. Deixa eu sair. Mas já entender que ama mais o outro. Deixa eu sair desse assunto um pouquinho. Ok, José Pedro, quantos irmãos você teve? Irmão, quantos? Tudo era sério. Certo, sua mãe gostava mais de algum ou era todo igual? Ela cuidava mais de um. Agora Piane, eu não sei, não diz a irmã dela, não sei se ela gostava, a gente pensei que ela gostava mais. quantos irmãos você teve? Eu? Sim. 13. Sua mãe gostava mais de um ou outro ou não? Vai será? Não sei dizer não. Sabe não? Ela O pai gostava de tudo isso, eu gostava mais dele. sempre perguntia a gente mais. Vocês quantos irmãos você teve? Agora a mãe não sei né? Que ela... Menos que ela um. Hein? Menos que ela um. Menos que ela, sua mãe gostava mais de um, você percebia ou não?
Tanto a mulher quanto o homem. Todo filho sabe que a mãe dá uma puxadinha de saco mais para um filho que para outro. Agora, na vez que esses filhos são mães, eles dizem, não, vamos tudo igual. Não é, pô. Não é. Não, a gente acha Não que é. não é. Hoje, depois que a gente é mãe, a gente entende. Por exemplo, a minha mãe, somos 5. Na minha visão, ela gostava mais da minha irmã e do meu irmão mais velho. Da minha irmã mais nova do que eu e do meu irmão mais velho do que eu. Na minha visão, ela gostava mais desses dois. Agora, me pergunte qual dos 5, qual que deram mais trabalho? Esses dois. Você está colaborando porque eu estou dizendo. Sim, mas não é que ela gostava, não é que ela gostava mais, não é que ela amava mais aqueles, ela amava todos iguais. Só que, como aqueles dois davam mais preocupação para ela, estava mais em cima daquele. Esse argumento é A bom, gente vê mas... que eles amam tudo Toda a só, família é porque assim. a mãe da gente que está doente, elas ajeitam com o mesmo carinho que elas Mas o ajeitam cuidado aquele pela minha irmã é que diferente. elas cuidam mais. Porque ela dá mais trabalho. Agora, da minha mãe, já do meu pai, é diferente. Hum. O dele é mais por mim. Hum. E o da mãe é mais por ela. Pode ser que na fase adulta a mãe gosta de todo mundo igual. Pode ser. Mas quando criança, meu pai puxava mais saco pra mim, isso é verdade. Minha mãe era mais pro meu irmão, isso é verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte, na questão não é o amor que é maior, a questão é a afinidade. Mas o amor é demonstrado em prática, não. Aqui o pastor, ele está enrolando tudo. Porque quando é criança, claro que a gente ajeita o Não mais estou novo. enrolando mesmo. Quando é criança, claro que a gente é o mais novo. Né? Mas quando é tudo adulto, gosta de tudo quanto só. Eu só fiz isso pra gente pimentar mais o clima, sabe? Ai, Eu não perguntei nada mesmo de três, então. Então, assim, voltamos ao assunto. Mas o cuidado é diferenciado. Tem. Vamos lá, a gente pagou outro, hein? Explica o versículo. Foram qual? 3 ou 12 ou 13 foi dito. O 12 ou 13. Jesus estava falando da ovelha perdida. Por que será que Jesus disse que se o pastor ou se o homem encontrar a ovelha perdida, ele vai comemorar mais do que pelas 99 que estão guardadas? Por quê? Aí cai naquilo que a gente estava comentando agora. Porque o cuidado, a preocupação, o zelo por aquela ovelha que se perdeu já era maior. Aí ela se perde. Aí quando ele acha, ele comemora, porque a impressão que o pastor tinha quando uma ovelha se perdia é ou que ela ia ser colocada em outro rebanho, e antigamente não se tinha um rebanho menor do que 50 ovelhas, 100 ovelhas, não tinha rebanho menor que isso, ou ela ia morrer de fome, de frio, ou ela ia ser achada por outro pastor e colocada no rebanho dele, e nunca mais ele encontrar, ou alguma coisa ia acontecer para ele nunca mais ver aquela ovelha. Quando ele encontrava, ele comemorava, porque eles normalmente tomavam uma decisão depois que a ovelha se perdia e eles encontravam. Normalmente. O que é que eles faziam? Encontros, uma história verídica, que uma ovelha que se costumava se perder, saída da trilha, porque ovelha de trilha, né? Tem uma guia e as outras são orientadas pelaquela, não é isso? Ou eu estou enganado? não é isso. Tem uma líder, né? Só que a ovelha que muito sai daquela trilha, da orientação daquela ovelha líder, o pastor, quando percebe isso, que ela se perde, ele encontra, ela se perde, ele encontra. Tinha pastores da época de Jesus que radicalizavam. O que é que eles faziam? Não é na época de Jesus só não, viu? Até hoje tem esse hábito lá em Israel. Eles quebram a pata da ovelha para ela mancar. Porque a ovelha mancando é mais difícil dela se perder. Ela anda com a patinha, aí fica mais difícil dela sair correndo, Ainda mais perto do pastor. fica mais próximo ao pastor. Aí aqui ela é bonita. Eu tenho uma lá que deu trabalho, não anda não, bichinha. Agora anda muito. Não, mas é um caso à parte, José. Mas ela não anda mais na carreira, ela não anda mais toda hora se perdendo. Vocês pegam, botam um pau aqui no pescoço do boi, né, no pescoço da ovelha, para ela não se enrolar em cerca, né? Para ela não passar seco por Para nada. ela não passar a cerca. Isso é uma forma de prender a ovelha perto de você. Colocar uma marca nela, uma coisa nela, para ela não se perder. O pastor fazia isso. Fica aí, sai dela. Queira Deus que Ele não faça com vocês como fizer comigo. Que Ele não quebre a pata de vocês como quebrou a minha. Misericórdia.
Estou brincando, tá? Versículo 14. Leia aí, Nicole. Assim também o Pai de vocês que está no céu, não quer que nenhum desses pequenos se perca. Se perca, muito bem. Por que Jesus não quer que a gente se perca? Porque ele comprou-nos com preço caro. Vocês sabem me dizer qual foi o preço que Jesus pagou pela gente? Seu sangue. Seu sangue. Jesus derramou tanto sangue que virou espuma, não foi, Rio? O sangue de Jesus virou espuma? Virou água, não foi? Muito bem. Virou água. E Jesus, quando um de nós nos perdemos, Jesus fica muito triste. Quando alguém morre e vai para o inferno, Jesus fica muito triste. Por quê? Porque o sangue dele foi derramado exatamente para salvar a gente do inferno. Está difícil ou está fácil? Mais ou menos, né, Jesus? Rian, lê o próximo. Se o seu irmão pecar contra você, vá embora para o pecado, sou ele. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Senão, se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você leva de volta o seu filho. Muito bem. Jesus aqui dá uma orientação. Lembrando que Jesus aqui estava dando as orientações para os irmãos, para os discípulos que iam continuar a igreja depois da sua morte e ressurreição. Aqui Jesus já está dando orientação para eles agirem depois que Jesus partir. Por isso que ele dá esses ensinamentos da ovelha, ele dá esses ensinamentos do perdão. Leia aí, no 16 e 17. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um que não pertence mais a Deus, ou como um. É fácil explicar isso aqui para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a minha esposa furtou o celular da irmã Quitéria. E, por exemplo, a Josefa Gama viu. O que é que a Josefa Gama deve fazer? Segundo o que Jesus ensinou. Chamar a minha esposa. Dizer, Antônio, eu vi, ela procurou o telefone dela, disse que perdeu na igreja, não sabe quem pegou. E eu vi que a senhora pegou. Faz o seguinte, não vamos fazer nenhum escândalo. Você pega o telefone e assim, deixa no mesmo lugar que a senhora encontrou. E eu vou dizer para a irmã Quitéria: olha, irmã Quitéria, seu telefone está lá na igreja. E ninguém fica sabendo. Tá certo. Aí a minha esposa, normalmente, segundo a Bíblia, só um exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Aí a minha esposa, segundo a Bíblia, deve ouvir o que a José Fabiana está dizendo e seguir os conselhos. É mesmo, né, poxa? Caramba, que besteira eu fiz. Mas, se não ouvir, aí o que a José Fabiana deve fazer? Chama mais 2 pessoas. Eu vou chamar a Josefa Pedro, eu vou chamar a irmã Ana. Olha, eu vi a Tânia roubando o telefone, pegando o telefone da irmã de Tânia, não pega sem telefone, tá? Eu vi. Vamos conversar com ela? Vamos. Antônio, eu vim aqui com 2 testemunhas para lhe pedir. A senhora devolveu o telefone. Eu não peguei, não pode devolver. Eu vi. A senhora pegou,
tal hora, assim, depois do culto, assim, eu vi. Deus sabe que eu vi. Eu não vou devolver, não quero, não. Tá. Aí qualquer função que a irmã Tânia tenha na igreja, enquanto isso não se resolve, a gente pede para ela me dar um tempo. Enquanto isso se resolve, fica quieto. Se ela continuar teimando dizendo que não fez, e a gente tem como prova que ela fez, prova, não só de uma pessoa. Se alguém chega e diz, eu vi a Tânia com o telefone. Não sei se ela comprou, eu sei que ela estava sem telefone, agora ela está com telefone. Eu vi ela falando no telefone. Peraí, mas até aquele domingo ela não tinha telefone, agora ela tem como. Então o que eu já falei, isso é verdade. Então ela pegou o telefone da irmã Petré. Mandando, devolva. Não vou devolver, porque eu não peguei, não roubei, rapaz. Aí, o que a gente tem que fazer? Irmãos, aconteceu uma situação, aí, que a gente prefere não citar, mas houve um contratempo, um problema, uma situação, e por um momento, por tempo indeterminado, a irmã Tânia vai ficar afastada da igreja. Nós não vamos, de forma natural, aceitar uma situação dessa. Ah, foi roubou, o pai foi roubou, não. A boca saiu com o cabelo dele. Não. Agora tem que ter testemunha de mais de uma pessoa. Entendeu? Para contar para toda a igreja o que aconteceu. Em último caso, se de jeito nenhum a pessoa quiser se arrepender, voltar atrás, aí, em último caso, aí, eu não contaria, não exporia a pessoa desse jeito. Aconteceu uma situação chata, a gente está triste por isso. Por essa situação chata que aconteceu, nós vamos manter fulano afastado da igreja. Entendeu? Entendeu o que Jesus quis dizer aqui? Mas aqui Jesus está dizendo que pode, como no caso o Senhor, prefere não expor, né? Sim. Mas no caso Jesus está dizendo aqui que pode expor? Pode expor. O que eu estou dizendo aqui é que eu posso expor o problema sem citar o nome da pessoa, por quê? Porque em uma situação dessa, Você pode citar o nome da pessoa sem expor o problema. Sem expor o problema. Porque normalmente numa situação dessa, hoje, você corre risco de ser processado. Entendeu? Você corre risco de ser processado. Se você expor uma pessoa, mesmo que ela tinha feito, se ela segurar que não fez, você corre risco de ser processado. A igreja corre risco de ser processada. Então, se eu não expor, eu não serei. Se eu expor de maneira explícita, eu posso ser. Entendeu? Entendi. Eu perguntei assim só para saber se a palavra de Deus manda expor. Manda expor. Eu posso expor sem citar o problema. Aconteceu um problema com a situação com a irmã X, problema chato, cabuloso, feio. E normalmente, na igreja, o pessoal normalmente já está mais ou menos sabendo da senhora que perdeu o telefone. E tem alguns comentários, de abuso, que for. Mas hoje, no mundo de hoje, é melhor você não expor de forma escancarada. Corre risco de você ser processado. Entendeu? Próximo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Outra coisa muito forte, isso aí. Deixa eu ler. Porque onde 2 ou 3 estão juntos, em meu nome, eu estou ali com eles. Todos nós que estamos aqui, ou quase todos nós, estamos participando da quinta-feira do jejum, né? Nico, pode doar amanhã? Muito bem. O que é que nós estamos fazendo? Todos nós ali reunidos virtualmente em um só pensamento, em um só objetivo. Não é isso? Não é assim? Não é?
Isso está sendo feito para se cumprir o que Jesus falou aqui. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome e pedirem, tudo que vocês pedirem será feito. Tudo que vocês trancarem na terra será trancado no céu. Como assim? Como é trancar? Já aconteceu comigo. Antes, 11, 10, 7 anos de idade, eu ia para a igreja, era 1 quilômetro a pé, de bicicleta, depois dos 12, mas até os 12 eu ia a pé, ou de carro. Quando eu ia a pé, eu morava num lugar muito lamacento. E minha mãe dizia, se chover, você fica em casa. Se chover, você fica em casa e a gente vai. Você fica com a sua avó, você fica com a sua avó e a gente vai. E já aconteceu, eu fiquei uns 7 anos de idade. Estava chovendo de arrebentar. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 5 da tarde, chovendo de tarde. Se vai chovendo assim, você não vai. Quando deu 6h30, eu disse, Jesus, desse jeito eu não quero ficar na casa da minha avó assistindo os trapalhões. Acho que você não sabe o que é trapalhão. A Nicole, o Eduardo, acho que não sabe não. Sabe não, né? Mas quem é da nossa idade conhece. Lembra do Trapalhões, irmão? Lembra? Lembra dos Trapalhões, irmão? Lembra? Eu disse, eu não quero ficar em casa assistindo os Trapalhões, eu quero ir para a igreja. Eu dobrei o joelho e orei. Isso era 6h30, chovendo, torando. E eu disse para a mãe, vou para a igreja. Ela disse, desse jeito que eu quero assistir, não. Quando deu 5h07, estiou e estrelou. Estrelou. Ela olhou assim para o tempo, olhou para mim e disse, meu filho orou. E eu fui para o culto. Estiou e estrelou. Estava o dia todo chovendo e torando. Não esqueço nunca disso. Acontece exatamente aqui que eu estou dizendo. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. Eu orei para mim, não sei se 7 anos de idade, quero realizar o desejo do seu coração. Você quer ir para minha casa? Quer? Então eu vou parar no céu aqui. Parou a chuva aqui, espelho. Aí o texto diz, se 2 ou 3. Por isso que crente tem o costume de pedir oração. Ô irmão, ore por mim. Ô irmão, ore por mim. Por quê? Porque isso aqui a Bíblia diz, se tiver 2 ou 3 orando no mesmo propósito, Jesus vai responder. Mas cada um ore por si. Não, Jesus disse que um tem que orar, uns tem que orar pelos outros. Eu oro pelo Senhor, o Senhor ora por mim, você ora por mim, eu oro por você. E não pode é você pedir oração e não orar. E não orar. Aí é pegar a carona de graça dos outros. Não responde. Aí a irmã restaurante por mim, graças a Deus, eu tenho muita fé, eu vou ficar aqui sem orar mesmo e está tudo certo. Não, de jeito nenhum. E ela não responde, não. Viu, Rian? O Rian tá voando. Ele está com a cabeça na lua, o que é que está vendo? Paramos onde? 21, irmão Cícero. Empregado mal. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Prossiga. Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. 77 vezes. Todas as traduções de 70 vezes 7. Meus irmãos, falando de perdão, é uma situação interessante. Por que Jesus manda aqui perdoar 77 vezes ou 70 vezes 7 por dia? Tem gente que diz uma frase errada. Eu não perdoo vocês, só quem pode perdoar é Deus. Não, a gente pode perdoar. Por quê? Nós podemos perdoar. Quem aqui aceitou Jesus? Quem de vocês aceitaram Jesus? Mas antes de aceitar Jesus, vocês não eram pecadores. Minha mãe 3. Você aceitou Jesus, mas antes de aceitar Jesus, você não era pecador? Você não pecava antes de aceitar Jesus? Pecava sim. Pecava. Nicole, você pecava antes de aceitar Jesus? José pecava. Rian? Pecava. Mano. Bia? Pecava.
Fica para Pedro. Irmão Cícero, entende? Mas a Bíblia diz que nós fomos perdoados por Deus. Se nós fomos perdoados por Deus, é porque em nós tem a semente do perdão. Porque se nós somos perdoados, é porque recebemos perdão. Se nós temos perdão em nós, porque fomos perdoados, como é que a gente não pode perdoar? Se o perdão está em nós, porque a gente foi perdoado. Estou entendendo? A gente pode perdoar sim. Porque o perdão foi colocado em nós por Jesus. Olha, eu morri na cruz por vocês. Vocês agora são meus pequeninos, são meus filhos, estão aos meus cuidados. Tem anjos disponíveis para cuidar de vocês. E eu, além de fazer tudo isso por vocês, eu ainda perdoei vocês. Vocês estão limpos dos pecados que vocês cometeram. Jesus pega o perdão dele e bota dentro da gente. Aí eu peco contra a Josefa Pedro, e a Josefa Pedro diz, eu chego para a irmã Josefa e digo, Josefa, o ser humano é falho demais e eu acabei pecando contra a senhora. Me perdoe. Eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Não, ela perdoa, porque o perdão foi colocado dentro dela. Qualquer um de nós podemos perdoar. Porque o perdão foi colocado dentro de nós por Jesus. Jesus colocou dentro de nós amor, misericórdia, benignidade. Agora, cabe a gente liberar esse perdão, essa capacidade de perdão. Entendeu? Por quê? Se eu recebi perdão, por que eu não posso doar perdão, dar perdão? A Bíblia diz que a gente deve dar aquilo que receber. Eu recebi, por isso dou. Jesus disse, eu vos dou poder, porque eu recebi do meu Pai. Tem pessoas que podem estar enfermas, e alguém ora com fé, e aquela pessoa recebe a cura. Por que, através da oração daquela pessoa, a outra pessoa foi curada? Porque a pessoa que orou já teve fé de orar por si e pelos outros e recebeu a cura. Então essa pessoa transmite essa capacidade de crer de milagre para a vida do outro através da oração. Ou seja, quando ora assim por uma pessoa, que aquela pessoa sonha muita coisa ruim, é por quê? aí a gente vai falar de consciente e subconsciente, José. Foi um tema bem profundo. Bem profundo mesmo. A subconsciência e a consciência. A consciência é dupla e a inconsciência é dupla. É um assunto bem profundo. Depois você fala tanto de sonho, qualquer dia a gente vai falar sobre sonho. Sexta-feira a gente vai falar aprendendo a jejuar com Jesus. Vocês vão gostar. Está entendendo ou está difícil? Então, os irmãos, hoje aprendam uma coisa. Nunca diga, quem perdoa é Deus. Eu não posso perdoar. Você pode perdoar porque você recebeu perdão. Entendeu? Próximo dia. 23. Certo. 24, meu amor. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Antigamente funcionava assim. Você tem dívida, você não pode pagar não? Sem problema. Eis aí um dos motivos que as pessoas faziam filho. Viu? Eduardo, um dos motivos das pessoas faziam filho. Não podia pagar a dívida não?
Aí, por exemplo, eu tenho uma dívida com o irmão Cícero. Aí, embora que pagar na minha situação está difícil, porque nem filho tem. Aí, cada menino, o irmão Cícero que ia avaliar quanto valia cada menino meu. Claro que ele vai avaliar num valor bem inferior para ele levar tudo, né? Por exemplo, vamos supor que um menino valesse, a dívida minha com ele fosse R$1 milhão. Ele quer levar todos os meus filhos e avaliar cada menino no valor de 50 mil. E a minha esposa no valor de 50 mil também. Então, se eu tivesse 20 meninos, ele ia levar os 20 para pagar R$1 milhão. E levava a mulher no pacote. Pagava-se a dívida antigamente assim. Eis um dos motivos para fazer a menina até mais hora. Se não devesse e tivesse como pagar, a irmã Quitéria e a Vitória ia no pacote. Aí ela ia dizer o seguinte, né, irmã Quitéria? A senhora ia dizer o seguinte: leva os outros meninos dele, deixa eu me levar depois. Era assim que funcionava. Você já pensou? Que o marido está com a família reunida aqui hoje, aí não pode pagar uma dívida, amanhã ele está sem a família porque o camarada que ele devia levou tudo. Olha a situação. E se não fosse brigar na justiça não ia perder. Aí foi por isso que o patrão, que o empregado se ajoelhou na frente do rei. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, eu vou pagar o senhor, eu prometo. Eu garanto para o senhor que eu vou pagar. Mas não leve meus filhos e minha mulher não. Aí a Bíblia diz, Jesus disse que o rei perdoa. Quanto ele devia? 100. Não, 100 não. Não, esse aí foi a outra situação, a primeira. Milhões de moedas de prata. Aí o rei foi lá e perdoou a dívida. Versículo 24. O rei foi lá e perdoou a dívida. Não se preocupe não, você está zerado. Você não me deve nada. Está tudo certo. Imagina a felicidade do camarada já, Pedro. Meu Deus, eu estou com a minha mulher, com meus meninos, e com a meu pai. Que maravilha! É ou não é, Pedro? Já pensou? O Colorado veio, o camarada veio levar tudo e o teu menino? É, para levar. Já aguentada. Mas não tem opção. Aí o rei foi lá e perdoou o camarada. No caminho, de volta para casa, o camarada perdoado fez o quê? O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que ele devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões. Foi perdoado pelo rei. E o rei não pegou os filhos para trabalhar para ele. Perdoou, você está perdoado, volta para casa feliz da vida. Só que no caminho ele encontrou um companheiro que devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões, foi perdoado. O companheiro devia a ele 100 moedas de prata. 100 moedas de prata. Hoje, negócio de R$2.000. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço Por aqui, ó. e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Pague. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência Fez a mesma comigo, coisa. e eu lhe pagarei tudo. 100 moedas. Certo, gostei. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Olha que absurdo. O camarada foi perdoado por milhões de moedas de prata que devia. Encontrou o amigo que devia 100 moedas de prata a ele, botou o camarada na cadeia pegado pela beca. Olha que absurdo. O que aconteceu? Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Isso é um absurdo que o fulano está fazendo. Ele foi perdoado, olha o que ele está fazendo com quem deve a ele. Aí foi contar para o patrão. O que foi o patrão fez? Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você.
O patrão disse, você devia ter pena do seu amigo como eu tive pena de você. Eu não perdoei você de milhões de moedas. Por que você não perdoou o seu amigo de 100 moedas? Vocês estão entendendo ou está difícil? Está entendendo? Sim. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Ele que devia milhões foi perdoado. Só que o patrão, quando viu o que ele fez com um amigo que devia 100 moedas, voltou atrás e botou ele na cadeia para ser castigado. Vocês estão entendendo? E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aí eu coloco a gente para pensar. Meu irmão Quitério, eu digo uma coisa. Eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz em Rosa Luxemburgo. Se fosse colocar em quilos os seus pecados até hoje, quantos quilos de pecado mais ou menos você vai cometer? Vixe, não deu nem noção. Minha mãe 3, se fosse colocar os seus pecados em quilos, quantos quilos de pecado você já cometeu? Também não sei. Eduardo? Nicole? Muito ou pouco, você acha? Nicole, muito ou pouco? José Fagama? Quantos quilos? Mas quantos quilos assim? Não sabe. Ian? Quantos quilos de pecado assim mais ou menos você já pegou com 10 anos de idade? 12 anos, né? 12. Dá quantos quilos mais ou menos? Enquanto você está pensando, eu vou perguntar. O João vai me perguntar. Mano. A balança de pedaço primeiro. Bia? Não sabe. Leva Pedro. Eu acho que nos meus pés cai na balança, não tem balança para pesar também não. E você, Cícero? Piane? Tá bom igual. Meu amor. Tem balança não, pesa. O meu quebrava a balança. Os meus pecados quebravam a balança. Agora, o interessante é, Jesus perdoou esses pecados todinho que a gente não sabe calcular, ou não? Sim. Vocês acham que perdoou ou não? Eu acho que perdoou, porque se ele não tivesse perdoado, não estava aqui mais não. Perdoou, não, irmão Cícero? Perdoou. Perdoou, não. O meu ele perdoou. E os meus irmãos, perdoou, não? Ai, Não, se eles se arrependeram, ele perdoou ou não? se ele se arrependeu. Se eles se arrependeram, claro que a pergunta é se eles se arrependeram. A pergunta está trabalhando esse clima mesmo. Se eles se arrependeram, com certeza. Com certeza ele perdoou, né? Jesus perdoou os pecados meu, que quebrava a balança, o da Piene, que não dá para calcular, o do irmão Cícero, que quebrava a balança também, e da José Pedro, que não sabe calcular também, o da Bia, que também ainda está calculando até agora, o da Ana, o da irmã Ana, o da irmã Ana também, que disse que quebrava a balança, o do João, que já é uma gama, o do Rian, que não soube responder, o da José Fagama, que também que não soube responder quantos quilos de pecado ela já cometeu até hoje, a da Nicole, que também não soube responder quantos quilos, o do Edson, Eduardo, que também não... A da minha mãe 3, que também não tem noção de quantos quilos, e da irmã Quitéria, que também não tem, e da Vitória, que tem algumas gramas já, Jesus na cruz perdoou as toneladas de pecado da gente que está aqui, do mundo todinho. Perdoou ou não perdoou? E a grande pergunta para encerrar o tema de hoje é: e por que a gente não consegue perdoar? O problema está aí, né? Se Jesus perdoou, hein? E a gente é filho de Deus, é os pequeninos de Jesus, foi colocado perdão no nosso coração e a gente não consegue perdoar não. Agora pensando... Se não fizer, não sei. Ah, se quiser perdoar, consegue. E aí, patrão, está perguntando, e por que a gente não consegue perdoar? Aí Jesus respondeu lá no capítulo 9 de Mateus: pela dureza do vosso coração. Aí a pessoa perdoa um, a pessoa perdoa dois. Eu não quero seu perdão. Não, aí se a pessoa não quiser o seu perdão, você está livre dentro de Deus, né? Porque você perdoou. Aí se a pessoa disser assim, perdoe meus pecados, Carmen. Não estou me devendo nada. Não, então Mas eu acho assim, sabe, quando a gente vai naquele pensamento de Deus, que pede perdão àquela pessoa e eles perdoam.
Não, entenda. Não é que eu vou viver pedindo perdão a Ele Deus. nem dá essa resposta. Mas tem que Não é- depende do jeito que a gente vai pedir. Se a gente vai assim, eu tô com o coração limpo. Dizer assim, vou pedir perdão. Acho que Deus já está naquela pessoa. Para perdoar. Acho que ele tem coração duro. Olha. Perdoar é uma questão de decisão. Quer falar uma coisa? Irmãos, quando a gente perdoa, quem ganha sou eu. Independente da pessoa dizer aceitar ou não. Por exemplo, a irmã Quitéria vai e comete uma falha contra mim. Né? Comete alguma coisa que me magoou, que me feriu. Aí ela se toca e pede perdão. Ela pede perdão. Se eu não perdoar ela já fez a parte dela. Ela se arrependeu do que fez, ela pediu perdão a Deus e veio me pedir perdão. Agora, se aquele sentimento de mágoa, de rancor, está dentro de mim e eu não libero o perdão, o prejudicado sou eu, não é ela, não. É porque ela já fez a parte dela. Ela já fez a parte dela. Ela cometeu o pecado, mas ela se arrependeu e pediu perdão. Aí eu que não cometi o pecado, eu corro o risco de ir ao inferno porque não perdoou ela. Aí o problema fica pra ela, não fica mais pra ela. Tá entendendo? Agora não é fácil não de pedir perdão. Eu acho. Como diz a irmã Quitéria, depende das pessoas. Eu acho. Principalmente quando a gente entra contra alguém que quer que a gente perdoe, a gente ainda no momento da raiva. Não é? Eu acho fácil pedir perdão. A pessoa pedir perdão tem que deixar aquela pessoa passar aquela raiva que está na pessoa, ficar bem Pois é, brava. A pessoa fica dizendo, por onde me perdoa, Certo. não está mais com raiva. Mas eu conheço alguém que. É verdade, eu sou desse jeito mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai A pessoa ainda está com vontade de matar Vai que nesse meio tempo, olha, nunca, aqui é para os casais, nunca durma com raiva do seu marido. Nunca! Nunca! Se esquece do mundo. Nunca! Sabe por quê? O que é que impede a gente chegar no céu? Um pecado ou 10? Um só. Um só impede a gente chegar no céu. Então, se eu durmo intrigado da minha esposa, e nesse meio tempo da noite eu levo um piripaque, um infarto, eu passei 44 anos na igreja. Aí uma discussão em casa com a minha esposa, eu vou dormir intrigado dela, essa miserável. Onde é que eu estava com juízo? Para me agarrar com uma desgraça dessa. Isso é uma... Aí eu vou dormir. Só que nesse meio tempo, de madrugada, o infarto vem. Aí eu pego o elevador descendo. Mas aí o senhor não está pedindo por arrependimento, o senhor está pedindo por medo. Não, mas peraí. Qual medo ou qual arrependimento, eu estou pedindo perdão. Eu sendo perdoado, o coração se alimenta daquilo e eu fico do bem-estar com ela e ela comigo. Poxa, que a pessoa ainda está inchada. Aí a pega atrapalhada da minha costa. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. Eu posso estar com a maior raiva do ser humano. Eu posso estar com a maior raiva do ser humano. Se ele chegar para mim e dizer, me perdoe. Eu ainda não cheguei no seu Morreu. Pastor. Morreu. Mas você convive comigo, você sabe o que é. Você convive comigo, você sabe o que é. Eu sou fácil de perdoar, agora na hora não. Tem que passar alguns minutinhos. Peraí, você acha que Jesus demora quantos minutos para perdoar a gente quando a gente pede? Eu acho que isso é mais de muito. Na hora mesmo, Após eu sou na hora, se me pedir perdão, tenha certeza. Zerou, na hora. 2 ou 3 dias depois. 2 ou 3 dias depois, tem passado muita água debaixo da ponte. Não demora tanto assim não, Manezinha. Mas assim, na hora que a pessoa fez a raiva, me perdoe. Diga me perdoe, Fica com uma raiva ainda. Não, mas é aí onde tem um negócio chamado maturidade cristã. Meu amigo, quantas horas passou para Jesus perdoar Pedro? Ô Pedro, quantas horas passou para Jesus perdoar Pedro do que ele fez com Jesus? Será que demorou quantos minutos? Quando Pedro vendeu, que o galo cantou, que ele foi chorar, ele se arrependeu. Quanto tempo demorou para Jesus perdoar? O que vocês acham? 2 horas? 5 horas? 2 dias?
Jesus só perdoou quando viu ele pessoalmente. Como é que vocês acham? Automaticamente Pedro recebe o perdão. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele diz, olha, vai avisar o meu discípulo Maria Madalena, que eu ressuscitei, mas antes, não esqueça de Pedro não, viu? Diga a ele também. Jesus perdoou Pedro automaticamente. Não existe esse processo de demorar para perdoar. Quem demora para resolver causa é problema na justiça, judiciário. Nós temos que ter perdão automático. Pediu perdão, zerou. O Jesus funciona assim. Se não for por arrependimento, tem que ser por medo. Mas quando eu escuto está perdoado, o está perdoado faz efeito no meu coração e ele fica limpo. Entendeu? É assim que deve funcionar. O coração do pastor fica limpo, não vai querer ficar com raiva. Precisa ficar também. Precisa ficar também, porque é uma questão de coisa. Quando você está sujo, você passa por um banho, você não precisa de 2 banhos para ficar limpo. Um banho só deixa você limpo. Correto? Vai que tiver limpa é. Não, mas a água está limpa. Mas a água está limpa. Automaticamente, você se sentiu sujo, fedendo, o que é que você faz? Tomar banho. Tomar banho. Eu senti que magoei meu irmão. Eita, poxa, não era para eu ter dito isso, Eduardo se chateou. Pelo amor de Deus, Eduardo, meu irmão, pelo amor de Cristo, Jesus, me perdoe, meu querido. Automaticamente. Eu disse uma palavra com uma pessoa, aliás, eu não disse a palavra, eu comentei o que já tinha comentado, né? Aí eu nem sabia que aquela pessoa estava com raiva. Quando eu falei com ela, ela disse, não quero nem saber. Aí, dessa vez eu pedi perdão mesmo, né? Eu digo, olha, me perdoe, porque eu nem sabia que você ia ficar com raiva. Aí ela me respondeu, eu não tenho raiva de você, não vou ficar com raiva de você. Eu perdoo, mas a raiva não vai passar. Porque eu sou assim, eu fico pro resto da minha vida. Foi. Acontece na minha. Eu vejo assim, isso é uns anos. Já aconteceu, as pessoas me pedirem perdão. Eu pedi desculpa, E perdão, pra ela- eu errei, né? Eu E, conversar uma coisa que outras pessoas já tinham conversado que eu não vi, eu errei. e para elas, e para a pessoa não se sentir culpada, eu disse, ô, poxa, que é isso? Você está tendo uma atitude maravilhosa, linda. Estou emocionado com a sua atitude, parabéns. E não fico pensando nisso não, eu já errei tantas vezes pior do que isso, pior do que você. Poxa, eu faço coisa pior do que tudo. Eu já joguei para mim essa situação para deixar a pessoa mais leve, só porque ela pediu perdão. Então, o ato de perdoar, quem ensinou não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Jesus. Jesus perdoava nesse poder, estou dizendo para você. Quem somos nós? Peraí, vamos, espere eu decidir quando é que eu vou te perdoar. Quem é você? Jesus perdoou na hora, filho. Ô, pastor, desculpa, é a mesma coisa de perdão. Depende. Depende da gravidade da situação. Se eu tropeço no seu pé, é desculpa. Se eu quebro ele, é perdão. Entendeu? Tem algum versículo mais? Acabou. Acabou. Tá tão ruim essas aulas. Agora, ô, pastor, eu não sei se acontece com vocês, né? Comigo mesmo, por exemplo, quando ele me faz raiva, né? Coisa muito rara, hein? Coisa muito rara, muito rara. Muito rara mesmo. Que ele me pede perdão, aí assim, aí eu digo que perdoei, mas ainda fica... Aquela gostosinha por dentro. Aquela vontade de Mas matar. o meu coração tá leve. Mas o meu coração tá leve. Aí, assim, vai passando o dia, quando chega a noite, por exemplo, né? Ele me fez raiva de manhã. Quando for a noite, já tem passado. Hein? Oi, irmãzinha. Aí diz assim, ó, me perdoe. Tá bom, vou lhe perdoar. Aí quando eu passar a mesma raiva, eu me perdoe, que tanto perdoe fazendo a mesma raiva, pra que faz de novo? Agora, assim, quando é alguém de fora, eu não sei se acontece isso com vocês, quando é alguém de fora, é mais fácil da gente liberar perdão do que uma pessoa que está ali com a gente. Isso acontece com vocês? É verdade. Tem uma fé Acho que sim. de ser mais fácil uma pessoa de fora a gente liberar perdão do que aquela pessoa que está todo momento ali com a gente. Eu acho que sim, porque aquela pessoa que está todo momento com a gente está vendo toda hora e lembra da situação, né? E o de fora,
Acho que é mais fácil Então, olha de assim, a esquecer. pessoa olha pra você assim, só vai ficar essa pessoa, dorme toda noite, sendo escrava, trabalhando o dia todinho, ainda ganhava uma coisa dessa aí, que não Sabe- vai sabe vontade de qual- matar mesmo. Sabe qual é o problema da gente? Sabe qual é o problema da Aí gente? cresce cada vez mais, né? Sabe qual é o problema da gente? Fala aí, Sabe qual é o grande problema da gente? É por isso que eu acho fácil perdoar. O grande problema da gente é porque quando eu conto para as pessoas, eu faço como ela fez. Quando ele me faz raiva. Eu nunca digo quando eu faço raiva. É botar a culpa no outro. Eu sempre coloco a culpa no outro. É Eu não verdade. coloco a culpa no outro. Ai, por isso que os homens são tudo igual. Quando- Eu não sabe por que isso não né? Fazer as coisas e botar a culpa na mulher. Não. Vamos lá, agora. Tá aqui era para dizer, quando eu erro, eu assumo. Eu erro. É conversa Me perdoe. Ei, eu assumo. Tá aqui era para dizer, ei, pra não dormir sozinho, pastor, pra até dormir. Não. Você tem que enxergar a situação também, você colocando você dentro da situação. Eu não posso dizer toda vez, agora, quando a minha esposa me dá dor de cabeça, me faz raiva, certo, quando ela me faz raiva, e eu não faço raiva não. Aí quando eu coloco eu no pacote, diz, Mas qualquer coisa, a culpa só cai na mulher mesmo. eu vi um pacote diferente dessa remessa de homem. Você levanta o pano, Eu vi um pacote diferente. Quando eu erro, eu digo que errei. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Quando ele erra, ele reconhece. Mas quando vem dizer que quando ele vem reconhecer, mas já. Ele é sério direto. Mas errar é do ser humano. Permanecer no erro é que não pode. Permanecer no erro é que não pode. Errar é do ser humano. Permanecer no erro é que não pode. Entendeu? Agora eu realmente sou bem mais dura do que. Quer dizer, ele não, né? Ele me perdoa rapidinho. Agora eu sou mais dura de coração mesmo. Eu preciso chegar nesse nível, sabe? Mas Jesus era assim. Por que está imitando Jesus? Eu preciso imitar mais. Gente. Agora eu sou Maia Arengueira e eu sou Maia que peço perdão. Ele tá pedindo perdão, Mas não. você está explicando tudo. Você é a marinheira. Eu sou arengueira, eu peço perdão. Esse daqui, mesmo se for arengar com ele vai pra dentro da mata lá. Eu me descobri que irmão Cícero fala há pouco tempo. Fica aí sozinho. Eu fico sozinha lá, Aí abraçando tu fica mais bravo ainda, né? mais brava, quando ele chega. Mas sabe o que tá certo? Tá certo. Para não causar um incêndio, é melhor. Aquele ditado é quando um não quer, dois já brigam. Pois não, eu parei. Depois que eu me casou, isso é difícil. Mas antes, quando eu começava, aí eu dizia, piu. Chegava aqui embaixo. Esperava de chegar. Ele brigava, ninguém nunca via ele brigando. Só era eu. Aí eu quando chegava aqui embaixo, vai. Agora, modo filho, é que a pessoa, eu precisa de alguma coisa, a gente começa a discutir. Mas depois que casar, acabou. Vamos. Você tem pergunta? Era bom a gente responder as perguntas do pessoal que perguntaram para o pastor daquela outra vez, né? Tem aí o questionário? Tem? Tem não. Me A pergunta. irmã, eu lembro da irmã Quitéria. Ela perguntou Não lembro não qual era. qual era a tradição dos sacerdotes. Qual era a tradição dos sacerdotes? Lavar as mãos antes de comer. E isso que Jesus não tinha esse hábito, dava as mãos de comer. Isso. Foi na lição, essa é a Capítulo 16. 16, foi na 14. Não, hoje a gente está no 18. Foi no No 18. 18? Foi no 16. Vamos lá. Quem perguntou a Jesus quem é mais importante do reino dos céus? Marque um X. Aí, uma criança, um idoso ou um adulto? Uma criança. Muito bem, José. O
Por que Jesus colocou no meio dos discípulos para ensinar sobre humildade uma criança? Sim ou não? Qual a idade da criança que Jesus estava com ela? Letra A, 9 anos. Letra B, 7 anos. Letra C, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Segundo o versículo 5, quem recebe uma criança é mesmo que está recebendo quem? Muito bem, irmão Cícero. Segundo o versículo 6, faltou o F. O que seria melhor para a pessoa que for culpada de alguém deixar Jesus? Seria melhor o quê? Muito bem, morrer, mesma coisa. E eu não queria você saber se também está certo. Sexta pergunta, segundo o versículo 8, o que tem que fazer com os seus pés e mãos caso faça você pecar ou tropeçar? Muito bem. No versículo 11, quem é o Filho do Homem? Jesus. Segundo o versículo 10, quem está à disposição dos pequenos? Anjos. Bem, quando Jesus se refere a Filho do Homem, no versículo 11, se refere a quem? A ele mesmo, muito bem. No versículo 12, quantas ovelhas o homem tinha? Quem é, Eduardo? Quantas ovelhas o homem tinha? 100. Muito bem, garoto. Quantas ovelhas se perderam? Muito bem, Vitória. Quantas ovelhas o homem foi procurar? Tá fácil demais, né? Muito bem, Eduardo. Muito bem, Vitória. Segundo o versículo 14, Deus deseja que alguém se perca? Não ou sim? Segundo o versículo 15, se meu irmão peca contra mim, eu repreendo ele em público, sim ou não? Não. Muito bem. O versículo 18 nos mostra que Jesus nos deu acesso livre a Deus. Sim ou não? Sim, muito bem. Segundo o versículo 19, quantas pessoas precisam pedir? 3. 2 ou 3, está certo, Eduardo? Segundo o versículo 20, nós precisamos se reunir em nome de quem? Jesus, muito bem, Vitória. No versículo 21, Pedro perguntou o quê? Rapaz, perguntou o quê? Quantas vezes Jesus disse que tínhamos que perdoar? Muito bem, Vi, muito bem. No versículo 26, o que o empregado pediu ao patrão? Não dá dica, não foi? No versículo 27, o que o patrão fez com o empregado? Muito bem. O que o empregado fez depois que teve a dívida perdoada? Foi correto? Segundo o versículo 28? Não ou sim? Não. Muito bem, Vitor. Tá fácil ou não? Leve esse para o Everson. Quem está feliz pela segunda ou terceira vez? Acho que é a terceira. Terceira vez o Eduardo aqui diz amém. Amém. Quem quer ver ele sexta-feira aqui diz amém. Amém. E só quem quiser ver ele no domingo diz amém. Amém. Eita, agora não tem como faltar. Meus irmãos, amanhã, às 19 horas, temos uma reunião importante com a liderança da igreja amanhã. E vocês vão amar. Amém? Sexta-feira a gente vai falar sobre aprendendo a jejuar com Jesus. Todos os irmãos vão sair daqui querendo jejuar. Eu conheço uma irmã que eu não quero dizer o nome.
Mas ela disse que ficaria jejuando até 5 da tarde. Foi uma que o esposo quase me fala. Duas, três. Então, meus irmãos, amanhã também é o nosso dia de jejum. Meus irmãos, acreditem, até a Biene vai jejuar. Para aprender. Maravilha. A Nick está jejuando. Os irmãos acreditem nessa bênção. A Nick está jejuando. O Eduardo está pensando na possibilidade. A Josefa vai jejuar. O Rian vai. Vai. A minha mãe 3, por ela vai ser logo 2 dias. Ela disse que eu disse que era para ela jejuar. Eu disse, não, eu acordo deixo você dormir até tarde, que já é para você jejuar. Aí ela disse, eu não consigo, eu fico com fome. Eu disse, consegue. Faça o teste amanhã, Bia. José Fabrício vai jejuar amanhã. Irmão Cícero, já consegue? Esse povo que trabalha aí, é bom de jejuar, o cara tá na roça trabalhando, né? Mas aí não é um jejum, É é só melhor passar. que Na roça não é bom não, porque tá trabalhando, já come demais. Meus irmãos, se vocês gostaram da aula de hoje, eu tava na comida ali, toda hora que eu tava na roça, tá doido pra comida, né? Mas tá na mão, tá pensando nela. se vocês gostaram da aula de hoje, Sim. Uma pessoa que vai fazer uma coisa ali, outra que vai passar na coma, vai passar aqui. vamos fazer um esforço para estar na próxima. Amém. Eu consigo definir que eu vou para frente, só entendi. Não, cara, tem que fazer agora a pessoa comer, né? Você consiga, mas tem que ter muito dinheiro. Muito obrigado aos irmãos que vieram. Quinta-feira, eu estou contando as horas que vai chegar em Atos. Porque tem os capítulos, como eu já disse, que a gente vai pular em Marcos, em Lucas, em João. Estou contando as horas que chegar em Atos, porque a gente vem muito detalhe em Atos. Muito. Você vai ficar impactado. Então, até não pode dar uma É que ela tá lá em rosa, né? Você é aqui, eu sou em Roma. não pode trocar. Vê se eu consigo falar de romântico. Tá bom, então pode fechar. Não, eu tô dizendo que tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Vamos lá, irmãos. João, gostou de ter vindo? Vi, gostou de ter vindo? Então, tem. Os meus olhos sumiram, não foi? Pai, muito obrigado por esta noite de hoje. Foi aprendendo uma partícula da tua palavra. Pelos irmãos que vieram, Senhor, recompense eles, porque eles tiveram os seus corações, Senhor. Apesar do cansaço do dia, da dona de casa, os irmãos, Senhor, o Eduardo, os pequenos, os adultos. Ai, abençoe essa turma, Senhor. E sexta-feira possamos deixar aqui reunidos, cultuando aqui, com alegria e aprendendo a jejuar contigo. Senhor, que possamos pagar firme com jejum amanhã. Que o ponto meio-dia seja uma bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa e com a sua família. Em nome de Jesus, e você diz? Amém. Deus abençoe.